Bom dia, graça e paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Bom dia, bom dia. Oh, aleluia. Vocês estão bem? Aleluia. Cura. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Vai chegando aí, vai chegando aí. Glórias e honras sejam dadas ao Senhor. Que honra, que alegria nós estarmos em mais uma manhã na presença do nosso Deus. Você que está chegando aí, seja abençoado. Já vai colocando aí nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu creio que será uma manhã de milagres. Nós estamos em mais uma semana, mais um dia, na verdade, da nossa semana de live lapidadas. Estamos falando no tema Mulheres Cheias da Unção. E o que Deus tem feito nesses dias tem trazido ao nosso coração palavras de direcionamento, unção de recomeço, unção de governo. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, nessa manhã, nós temos uma convidada especial que vai trazer a palavra para nós. Mas eu quero liberar para vocês a palavra que está em Gênesis, capítulo 41, no verso 38, que diz assim: Acharíamos, e disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus. Aleluia! A diferença da pessoa que tem o Espírito de Deus, a diferença do homem e da mulher que tem o Espírito de Deus, vai se manifestar diante de todos, aqui na vida de José. Então, esses dias, se você não está aqui conosco desde terça-feira, saiba que a playlist das nossas lives, elas estão salvas no YouTube. Então, essa live hoje, quando termina, ela não fica salva aqui no meu Instagram. A gente sobe ela lá no YouTube, porque aí você tem mais liberdade para assistir, pode até adiantar um pouquinho. Você fica mais à vontade. Até porque no Instagram você precisa ficar com a tela sempre aberta e no YouTube você consegue ver aí enquanto faz seus afazeres. Então, de segunda a sexta, a gente tem esse encontro marcado, 7h57, horário de Brasília, 6h57, horário aqui da Flórida. Eu quero te motivar, eu quero te convidar para estar conosco nesse horário, recebendo de Deus uma porção da palavra. E depois essas lives ficam salvas e você pode conferir. Mas estar aqui ao vivo é completamente diferente e eu te motivo a estar aqui conosco nessa manhã. Eu quero convidar a pastora missionária. Te mandei um convite, preciosa. Minha querida pastora Luciana. Paz do Senhor, minha amiga. Peraí, Paz, querida, acho que sua câmera está virada. Ô, Glória! Paz do Senhor, meu amor, tudo bem? Paz, minha querida, que alegria nós estarmos aqui mais uma manhã. Eu agradeço a Deus pela tua vida, missionária Luciana Martins, mulher de Deus, que logo que recebeu o convite, estava disposta a trazer uma palavra para vocês aqui. Nós estamos na nossa semana
missionária, como a senhora sabe, nossa semana de mulheres cheias da unção. E quando eu estava introduzindo aqui o nosso tempo, estava falando com o povo sobre a unção de governo que esteve sobre a vida de José. Quando o crente, quando a mulher de Deus ela é cheia da unção, ela não tem como esconder, não tem como não transparecer, não tem como as pessoas à nossa volta não observarem, não perceberem Verdade. que paz. Pastora Tiara está aqui com a Pastora gente também, Tiara, vai estar na nossa live também. Não tem como as pessoas à nossa volta não perceber aquilo que Deus depositou. verdade. E a unção é exatamente para isso, para a glória de Deus. Para que Cristo, porque quando José ele é reconhecido como sendo um homem de Deus, Faraó falou: o Espírito de Deus está em você. E o Espírito de Deus, nessa manhã, está indo aí na sua casa, Aleluias. está entrando na sua vida, em áreas Glória, da sua vida que precisam ser governadas. Então, eu glória a quero te Deus. agradecer, missionária Luciana, deixar você à vontade para trazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Nós estamos sedentas nessa manhã por mais de Deus. Obrigada por estar aqui Amém. com a gente. Glória a Deus. Paz do Senhor, minha preciosa. É uma Amém. honra, é um prazer. Paz do Senhor a todos vocês. Pastora Tiara, Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês que estão aqui. Que Deus em Cristo possa continuar derramando da graça dele sobre a vida de cada um. E antes de Aleluia. começar a palavra, gostaria de pedir vocês que estão aqui e compartilhar essa live com mais um, com mais 10, na verdade, para É, que outras pessoas também tenham o privilégio de ouvir a palavra do Senhor já no início da manhã, que coisa boa, já sim. ouvisse a palavra do Senhor Jesus, que tem certeza que fortalece, que dá força, que encoraja. Então é necessário que não só vocês se enchem, mas que você transborde para outras pessoas. A unção faz isso, viu? A palavra que Deus colocou no meu coração, ela está no livro de Esté, no capítulo 4, no verso 15, e 16 e 17, que diz assim, ó: Então disse Esté que respondesse a Mardocai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuma por mim, não comais nem bebais por 3 dias, e nem noite. E eu e a minha serva também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Se pereceu, pereci. Então se foi Mardoqueu e tudo fez segundo Esté lhe havia ordenado. Quando a pastora falou sobre a unção, a graça que está sobre a vida de uma pessoa, eu fiquei orando e pedindo ao Senhor que me desse uma palavra clara, que a gente está recheada de mulheres e homens de Deus, que nos dão um exemplo de unção e de graça, de poder. Mas o Senhor me deu essa palavra a respeito de Esther, porque a unção ela não vem de uma hora para outra, ela é conquistada, né? Ela é Sim. buscada através de muita intimidade, de muita renúncia, de muita entrega. E o contexto dessa palavra, você vai ver que é o começo do livro de Esther, vai ver que é uma mulher, uma menina sofrida, uma menina que perde os pais, que perde todo mundo, vai para uma terra estrangeira ser escrava, órfã, simples, pobrezinha. Então era assim que era o relato a respeito da vida de Esther. Como é que Verdade. tem, pastora, é, como dar certo alguém que está em outro país, com outro povo, sendo levada para ser escrava? Mas o Senhor tem os seus meios de trabalhar. É. O Senhor, ele sempre faz parceria conosco em um projeto. E ele tinha, ainda que Esther não sabia, ele fez uma parceria assim com Esther para ela salvar a nação judia. Olha só. Hum. Só que Deus nunca fala para nós, ele sempre fala que tem um milagre para nossas vidas, mas ele não fala para nós o processo desse milagre. Porque se ele fala para ela, Esté, para você ser uma mulher usada e livrar o meu povo, você vai perder tudo. Você vai ficar órfão, você vai ficar numa cidade, num país que não é teu, estrangeiro, você vai ser escrava. Meu Se ele Deus. fala isso, o que que ela prefere? Eu prefiro morrer do que ver uma situação dessa. Deus não fala para nós o processo.
mas ele fala que sempre vai estar conosco e a palavra dele não volta atrás. Vai ter um milagre, vou abrir porta, vou fazer e não volta atrás. Então, Meu ela tem essa Deus. trajetória e ela é acolhida, porque no processo Deus sempre vai mandar um escape até você chegar na promessa. Porque se É. assim ele não faz, nós não vamos conseguir chegar. Então, o escape de Esther é a casa de Mardoquai. Ele é primo do seu pai, ele pega ela como filha, ele cria e mostra para ela o princípio. Então, na casa de Mardoquai é trabalhado em Esther os princípios da palavra de Deus. Ela é ensinada, a fé dela, ele começa a motivar a fé de Esther. Esther, você vai estar sendo preparada para uma grande obra. Deus tem obra contigo, Esther. É. Deus tem algo para fazer na sua vida, mas é necessário você aprender, é necessário você descer, é necessário você conhecer a Deus, é necessário você renunciar, é necessário arrependimento. Então ela vai aprendendo tudo isso na casa de Mardoqueu. A casa de Mardoqueu é uma casa que tem conforto, mas não é o lugar da promessa. Sim. Aí algo que eu entendo muito aqui é que quem tem promessa do Senhor não adianta querer viver no comodismo. O Senhor sempre vai te fazer algo, um reboliço para te tirar desse comodismo. Então Verdade. tá, chegou ferida na casa de Mardoqueu, foi tratada, foi cuidada, foi ensinada, agora está na hora de levantar e ir para o lugar da promessa. Está na hora de viver o seu milagre. Só que é difícil a gente sair do lugar que a gente está acomodada, principalmente depois da gente vir de uma luta, de um trauma, de uma guerra. Nossa, que está tão confortável, Jesus me deixa aqui. Mas a Bíblia vai dizer que depois de um reboliço que acontece no palácio, que aparentemente não tem nada a ver com isso, que é Varti se rebelando, que ela sendo expulsa da cadeira, que é o rei agora numa carência, e agora ele, pelo conselho dos príncipes, ele agora traz as moças virgens para se apresentar, para ele escolher uma esposa. E com isso, Esther vai. E Esther não vai porque ela tem vontade de ir, ela vai porque é um decreto, porque é uma lei, porque é uma Uhum. ordem, né? E às vezes você tá, quem está cheio da graça da unção, Deus tira desse conforto para que possa viver a promessa. E muitas vezes a gente que nós precisamos fazer. Então ela é levada para o palácio. Só que ela não vai chegar lá no palácio, pastora, e ela já assume a posição de honra. Não. A Bíblia diz que ela vai para a casa do tratamento. 12 meses sendo tratada. 12 Aleluia. meses colocando em prática aquilo que ela aprendeu lá na casa de Mardoqueu. Porque quando as outras chegam, elas querem mostrar a sua beleza, elas querem mostrar as suas melhores joias que ela pode lhe dar. É oferecido para ela a banquetes, joias, Meu Deus. sapatos. É oferecido muita coisa para elas. Então, às vezes, é aí que nós precisamos entender para a gente não se perder, porque verdadeiramente vai ser oferecido coisas para nós que vai encher os nossos olhos. Mas o que importa para mim e para você não é coisa, não é pessoas, não é lugares, é a presença do Senhor. A Exato. presença de Deus, a graça de Deus. Meu Então elas Deus. são tratadas, e a Bíblia vai dizer que 6 meses elas são tratadas com mirras, com óleos, com banhos de mirras, que isso representa uma cura. Porque não dá, pastora Lídia, para mim sentar na cadeira de honra sangrando por causa de traumas, por causa de dores, por causa de afrontas que eu sofri. Eu preciso ser curada. Porque o intuito de estar perto de Jesus, fazer parte de Deus e fazer parte do projeto dele é curar outras pessoas, não é sangrar em cima delas. É Então tá cheio verdade. de gente querendo honra, mas não tem graça, não tem cura, não tem libertação. E aí é necessário que a gente alcance isso, é necessário que a gente
reconheça isso, seja tratada nisso, para que a gente possa viver a promessa. Então, ela Meu trata Deus. daqueles traumas que ela viu, a morte dos pais, ser levada para outro país, ter outro povo. É tratado tudo isso nela, toda dor, todo Sim, trauma. Então, trata primeiro por dentro e depois vem por fora. meu E ela tinha Deus. sempre, Gai, que ele ensinava a ela o que era prioridade ou não. Sim, Olha que graça que essa menina teve de não sair pegando tudo, escolhendo tudo, meu se Deus. maravilhando com tudo. Ela ouviu o conselho. E é o conselho de Agai, que representa o Espírito Santo, fez com que o processo ali acelerasse. Então, assim, ela tem 12 meses de tratamento. Agora ela vai para a presença, é o grande dia de ir para a presença do rei. Alguém acha que vai chamar a atenção do rei pelas suas joias. Alguém acha que vai chamar a atenção do rei pelo seu posicionamento, pelas conquistas que teve aqui na terra. Alguém acha que vai pela sua credencial. Então, as que foram se apresentando foram tudo assim. Eu vou, Meu olha, Deus. beleza, eu sou a melhor, não. Mas quando chega na vez de Esther, ela está simples, mas com a alma cheia da graça. Porque você Aleluia. vai ver que quando ela chega na presença dele, o coração dele saltia de alegria, tem algo diferente aqui. E Sim. a gente sabe quando alguém é cheio do Espírito Santo. A gente consegue olhar e ver. É impossível você não ver a presença de Deus na vida de alguém. Então ele olha e ele se agrada dela. É essa aqui que eu quero. O cetro é estendido para ela e olha o que ele fala. O que você quer, até a metade do reino eu te dou. Ele amou a Esther. O rei amou. E aí Aleluia. entende aqui que quando nós agradamos ao rei, aquilo que nós precisamos, ele nos entrega. Então, nós Aleluia. querer acelerar, ele nos entrega até a metade do reino. O que, que você quer? O coração do rei está alegre. A Bíblia diz que a palavra diz que quando nós adoramos ao Senhor, quando nós exaltamos, quando nós clamamos ao nome do coração do Senhor, o coração do nosso Deus se alegra. Então, se nós Uhum. queremos resultados para a nossa vida, nos quebrantamos na presença dele, na É graça dele. verdade. Então ela é escolhida. E aquela menina do começo da história, agora não, ela não existe mais. Houve uma transformação. Houve uma Aleluia. mudança. A glória de Deus se transbordou. Agora não se trata de uma menina órfã, simplesinha. Agora ela é rainha. Agora ela está sentada no lugar de honra. Agora o Senhor a colocou dentro do palácio, não é mais lá fora. Agora ela é a primeira dama. Olha que coisa linda quando Deus chega transformando. Mas para que Deus transforma, pastora? Para que, pastora Lídia, que agora Deus colocou ela como rainha no trono? Como a primeira dama, uma menina que não é nada, para agora ela dizer que eu estou em cima, você está embaixo. Agora é para dizer que eu cresci, agora me deixa? Não, é com propósito. Deus sempre vai te levar para um lugar com propósito. E o propósito é que o nome dele seja glorificado. Nenhuma porta abre por merecimento. A porta se abre para que se cumpra o propósito de Deus em você e através de você. Pela graça dele, não é merecimento, é a graça. Então, quando ela assume o trono, a graça do Senhor invadiu a vida dela e o Senhor estava preparando ela para que ela pudesse viver o propósito, Meu para que Deus. ela pudesse viver o acordo. Então, ela está lá. E aí você vai ver que no começo aqui da história, entra Ramã. E Ramã já entra trapaceando, porque há uma ameaça contra o rei que Mardoqueu que vê essa ameaça. Mardoqueu que avisa sobre essa ameaça. Mas Ramã entra na história. E ele entra para que ele possa se beneficiar. Tem pessoas que não buscam a graça, mas querem tomar a graça de quem tem. Ninguém. Aleluia. Tem pessoas que não buscam, mas querem ser
igual àqueles, querem ser a cópia. É por isso que a gente vai ver na banalização do evangelho, porque Uhum. todo mundo quer ser. Eu quero ser Meu pastor, eu quero ser Deus. cantor, eu quero ser, mas a honra nunca é de Deus, porque a pessoa quer ser para que seu ego seja massageado. Então, Meu não é Deus. diferente quando o Raman entra, que ele consegue, roubar esse crédito de Mardoqueu, quando ele entra, que ele assume a posição de lado a lado com o rei, de comandante, de governador ali junto com o rei, que o rei dá um anel para ele, e abaixo, acima dele, só tem o rei, ele não. A satisfação que ele tem que dar é para o rei. O primeiro decreto de Mardoqueu, o primeiro decreto de Ramã é qual? Que todos se prostrassem diante dele. Você vai Uhum. ver que a pessoa, quando ela não tem essa graça, não tem essa unção, ela não está preocupada com o rei. Ela está Meu preocupada com ela Deus. mesma, com ser reconhecido, com ser bajulado, com ser o Meu poderoso. E Deus. assim é Ramã. Então você vai Uhum. entender que a diferença de quem tem a graça e de quem não tem. Talvez quem tem a graça, como Mardoqueu, um homem de Deus, possa ficar na porta do palácio. Às Meu vezes a gente Deus. esquece disso. Tem gente na porta do palácio cheio de Deus, e tem gente com acesso no palácio sem nenhuma presença. Então você Aleluia. consegue entender aqui, mas a Esther, um dia orando assim, meu Deus, me ajuda aqui a entender. E Esther está dentro do palácio, olhando tudo que tem por dentro, observando, cheia da graça. Mardoqueu está fora também observando o que tem fora. São homem e mulher de Deus, num ponto estratégico para viver, para fazer aquilo que o Senhor Deus quer que eles façam ali naquele ambiente. Então, talvez você não Aleluia. está entendendo, Senhor, mas eu estou fora aqui, eu busco tanto, eu oro tanto, eu consagro tanto. O que está acontecendo? Deus te colocou num ponto estratégico, ainda que não seja um ponto aconchegante, mas você está fazendo parte dos planos do Senhor ali. Então, não Aleluia. perca a sua essência por causa do lugar que você está. A presença do Senhor, ela é independente. Aonde você estiver, você carrega ela. E a presença do Senhor é o conforto que você precisa. Às vezes você Aleluia. está precisando, mas um lugar me fazia bem. Não, mas tá bom, mas o Senhor quer você neste lugar aí, desconfortável, para que você seja o instrumento que ele vai usar aonde você Meu está. Deus. Então, o Mardoqueu, ele quer que agora que se prostam diante dele, que adore a ele, e hora nenhuma ele está pensando no rei. E quando ele Uhum. percebe que Mardoqueu não se prostra diante dele, porque Mardoqueu já tem um Deus que ele serve, e em espírito e em verdade, começam as afrontas. Agora, um decreto de morte, porque ele busca isso lá no rei, essa autorização, há um decreto de morte, há o dia e a hora para que esse povo morre, e a Uhum. recompensa para que mata não só Mardoqueu, porque não era só Mardoqueu que incomodava, eram os judeus. A Meu presença de Deus. Deus na vida dele estava incomodada. Então há esse decreto agora de morte, o que faz com que Mardoqueu se veste de pano de saco e vai buscar a Deus em praça pública. Quando Esther fica sabendo, ela ainda não está assimilando a situação com guerra espiritual. E aonde eu Uhum. quero que você chega, aonde eu quero chegar aqui, que você entenda. Ela não está assimilando tudo o que está acontecendo com a batalha espiritual. Então, quando ela fica sabendo, ela manda roupa real para Mardoqueu. Ela tenta resolver o problema com aquilo que ela tem. E aí, Uhum. Mardoqueu começa a embater Meu ela, que o Deus. problema ali é espiritual. Eita, o problema aqui é espiritual. Ninguém vence guerra espiritual com coisas materiais. Meu Está Deus, na olha aí. hora de descermos na presença do Senhor. A ameaça não é só contra mim, a ameaça é contra os judeus, contra o povo de Deus. E se tu não se levantar daí, se você não se posicionar, você e sua casa perecerá. Meu Mas a Deus. promessa de Deus não, Deus levanta outro, mas a promessa dele se cumpre. Aí ela Meu entende Deus. a batalha, aí ela entende a guerra, porque quem tem unção sabe, quem tem graça sabe
quando há uma batalha espiritual e sabe se posicionar. E ela se Meu posiciona em Deus. jejum e oração. Quer vencer? Jejum e oração. E obediência à palavra. É. Obediência. Lá em Josué, capítulo 1, diz: não se desvia da palavra nem para a direita nem para a esquerda, mas medita nela dia e noite. Isso vai te trazer graça, isso vai te trazer unção, isso vai te trazer fortalecimento, isso vai te dar estratégia e isso vai te levar para a vitória. Então, ela proclama jejum e oração. E uma frase linda que ela disse: se eu perecer, eu pereci. Mas eu vou falar, eu vou fazer aquilo que Deus me manda fazer. Quem está cheio da graça não está com medo de perder nada, não está com medo de ser afrontada por nada, sabe que a presença incomoda as trevas, que a luz incomoda as trevas. Então, se é para entrar numa batalha espiritual, eu vou dobrar o meu joelho, porque crente vence batalha é no joelho. Não tem um Aleluia. crente que dobrou o seu joelho para orar e perdeu batalha. Oh, O glória. nome de Deus também é resposta para nossas vidas. Depois que ela ora, ela se apresenta diante do rei, cheio de ousadia, cheio de autoridade, cheio de Sim. fé, crendo que daquilo vai Aleluia. ter uma mudança, uma transformação. E novamente, quando ela entra, mesmo sabendo que ela pode morrer, quando ela entra na presença, o cetro é levantado de novo para ela. E quando o cetro é levantado, ele diz: o que tu queres, até metade do reino eu te dou. E ela disse: eu só quero que você vá no jantar, porque nós temos que saber a hora de falar, o momento de falar. Não dá para você falar de qualquer jeito. E nesse jantar, quem é chamado? Só Ramã. É Meu interessante Deus. que entre um jantar e outro, que eles jantam, depois ela marca outro. Entre um e outro, Ramã, ele faz uma forca, ele prepara uma forca para enforcar Mardoqueu. Ele não espera aquele dia. A presença do Senhor na vida de Mardoqueu a incomodou de tão a vida de Ramã, incomodou tanto a ele que ele não esperou o dia que ele mesmo decretou para a morte dele. Ele já montou um cenário, ele já colocou a forca e ele já queria dar fim na vida de Mardoqueu. A tua unção incomoda. Quando nós buscamos a presença do Senhor, nós não só atraímos pessoas com a mesma graça, como atraímos também opositores. Meu Opositores Deus. vai se levantar, ele Meu vai querer Deus. nos paralisar, ele vai querer nos matar, ele vai Meu querer Deus. nos chocar, ele vai querer nos difamar, mas maior é quem está conosco, maior é a presença, maior é a graça, maior é o poder de Deus sobre as nossas. Aleluia. É muito maior do que tudo, muito maior do que qualquer desafio, do que qualquer dor. Meu Então, Deus. o que acontece aqui é que depois que ela se apresenta, ou depois que ela faz o segundo jantar, ele diz: o que é que você quer? Eu vou fazer tudo o que você quer. Não tenha medo, não. E ela diz assim: eu estou sendo ameaçada. Ou coisa boa é tu contar as coisas para o rei. Ou Aleluia. coisa boa é quando você entra para o seu quarto, fecha a tua porta, igual diz Oh, Mateus Deus. 6,6, e você vai lá e conta tudo o que está acontecendo para ele. Estão me ameaçando, eu e minha casa, eu e minha família. O rei fica com o coração angustiado porque ele ama a Esther. Mexeu com a Esther, está mexendo com ele. Quando mexe conosco, principalmente por causa da obra a qual foi colocada nas nossas mãos, não estão mexendo conosco, estão mexendo no propósito que Deus nos deu. Estão mexendo com o É. próprio Deus. E se você entendesse isso, você não se desesperaria, porque Deus vai julgar esta causa e vai te dar a vitória. Meu A Bíblia diz Pai. que o rei sai assim, perturbado lá para fora, e Ramã se joga nos pés dela e abraça as pernas dela pedindo misericórdia. E quando o rei percebe que ela está sendo tocada, aí ele se ira mais. Aí um soldado diz assim, ó, ele montou uma forca para matar o pai dela. O Aleluia. cenário de destruição, minha amada, foi montada. Mas a última palavra quem dá é o Senhor. Talvez o desespero que hoje você está sentindo é porque você está vendo
um cenário de tristeza, um cenário de dor, um cenário de perca. Parece que nada vai, nada dá certo. Deus Meu até Deus. permite que o inimigo monte arquibancada para ver a tua derrota. Mas a última palavra vem do soberano. Aguenta firme, porque Deus é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Tudo aquilo que Aleluia. Ele prometeu vai se cumprir. O nome do Senhor vai ser glorificado Glória a através da Deus. sua vida. Então, continue firme, mesmo que tu tenha visto a forca que prepararam para te matar, que para te Sim. paralisar. Nosso rei vai entrar em ação e vai te Aleluia. matar. Então, a ordem do rei é mata, enforca ele lá. Então, Meu o Deus. Ramã, ele construiu a forca para a sua própria morte. Meu Ele morre lá. Deus. E agora? O decreto de morte. E agora a ameaça de morte que veio para os judeus. A Bíblia vai dizer que quando o rei faz um decreto, nem ele mesmo pode voltar atrás. Então, o Meu decreto Deus. foi assinado pelo rei. Mas ele faz outro decreto em cima desse. E o decreto que ele fez foi para que os judeus também lutassem, guerreassem pelas suas vidas, pela sua casa, pela sua família. Uhum. O decreto veio disso, luta pela sua casa, luta pela sua família, luta pelo seu ministério, luta pela aquilo que você tem. O decreto foi dado assim. Então, quando o rei nos decreta algo, quando ele fala conosco, pode ir sem medo, porque o resultado é vitória. Quando é Deus falando, não tenha medo. Ainda que tudo à sua volta parece dizer não. O Meu nosso Deus Deus. é contigo e ele te dá a vitória. Ele vai fazer você alcançar a vitória. Então, eles começam aqui a guerrear, a lutar. Eles começam aqui com uma força, através do decreto do rei, a guerrear pela sua família, pela sua vida, pela sua casa. E a Bíblia vai dizer que o povo judeu venceu. Glória a Deus. Aleluia. Venceu a afronta, Rabadagaçu, Aleluia. séria, venceu Meu a Deus. ameaça de morte, De Jesus. Ramandagaçu, venceu a humilhação, venceu, e Sim, você Jesus. também vai Vai vencer. vencer. Glória a Continua Deus. lutando, continua rompendo, continua marchando, porque o final de toda essa dor é vitória para a sua vida. Aleluia. Alguém pensou que a história ia terminar em massacre. Alguém pensou que a história ia terminar em dor, em perda, no extermínio, mas na verdade termina em festa, a festa do Purim, a festa do livramento, a Aleluia. festa que o Senhor já tinha decretado para a vida deles. O Senhor é fiel e Deus, por mais que você não esteja entendendo, Ele está trabalhando ao seu favor. Sim. E Ele sim te dará a vitória, Ele mudará a sua história. E algo que é lindo, pastora Lídia, é que o anel que era dele sempre foi de Mardoqueu, mas foi furtado por Ramã, agora volta para o dedo de Mardoqueu. Meu Nada que é Deus. seu vai ficar na mão do inimigo. Meu Tudo que foi Deus. roubado, tudo que foi tirado, tudo que foi tirado da sua vida, o Senhor vai trazer de volta. Deus não vai deixar nada que você perdeu no meio dessa batalha na mão do Aleluia. adversário. É Eu tempo de creio. restauração, de restituição, de Eu novo de creio, Deus. Jesus. A Creio. alegria vai voltar. E é interessante aqui, pastora, é que eles não mudaram de ambiente, eles não mudaram de terra. É na terra que eles estavam. Meu Deus, Aleluia. olha aí. A glória do Senhor se manifestou, que o poder de Deus se manifestou, que a alegria veio para o coração daquele povo. O povo voltou a sorrir. Então, a ordem nesta manhã é marcha. A Meu ordem Deus. é luta. Luta pelo que é teu. Não deixa o inimigo fazendo festa. Não deixa o inimigo montando arquibancada e projetando contra a sua vida de braço cruzado. Deus está dizendo, se posiciona, porque através de você a minha glória se manifestará. Se posiciona, porque meu nome vai Sim. ser glorificado através da sua vida, através de você. Então, a ordem é essa. Posicionamento para que você possa viver um grande milagre. Não Eu creio. fica
desestruturada por causa do que você está vendo. Meu Mas eu te Deus. convido agora a abrir os olhos da fé e contemplar além desta guerra, além desse Aleluia. além desse bloqueio, as promessas que o Senhor fez para a sua vida. Não houve morte de judeu, não houve, não precisou correr, não precisou fugir, não precisou mudar, não precisou só Glória, meu Deus. posicionamento. Então Meu eu quero Deus. viver um milagre, eu vou me posicionar como mulher de Deus, como homem de Deus, eu vou buscar a graça. O que fez Mardoqueu lutar não foi armas que ele tinha, porque ele não tinha, não foi homem suficiente, porque ele também não tinha homem suficiente para a guerra. O que fez ele ser ousado para entrar nessa batalha foi a unção que ele carregava. Unção. Meu Foi a Deus. graça que ele carregava, foi o poder dele, o poder de Deus sobre a vida dele. E enquanto ele estava buscando, enquanto ele estava guerreando, as mulheres estavam de joelho dobrado. Guerra espiritual se vence na oração, se vence no jejum, se vence na busca da palavra do Senhor. Então, que você que está aqui possa sair daqui cheio dessa graça, cheio desse poder. Não, 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 não. Você não vai paralisar diante das afrontas que você está sofrendo. Você não vai parar diante das ameaças que você está sofrendo. Meu Diante Deus. das percas, das portas que fechou. Você está debaixo de uma promessa. Deus contou com Esté para libertar o povo judeu das afrontas de Ramã. E Deus conta contigo para que a sua família continue em lugar seguro, para que o povo que você conhece que está à sua volta continue em lugar seguro. A sua casa ainda está de pé por causa da promessa que Deus tem para a sua vida. A nossa família, no meio da guerra que nós estamos vivendo, ainda está de pé por causa da promessa que Deus tem na sua vida. Então você não vai parar, não vai ter morte. Deus não vai deixar. Você vai sim cantar o hino da vitória. Vai ter a festa do Purim. Então, para você que está aqui conosco e que crê, já prepara o dia da sua festa, porque vai haver reviravolta. Vai haver transformação, vai haver mudança. Se você perseverar, for obediente até o fim, você vai sim receber o poder e a graça de Deus sobre a sua vida. Que Deus em Cristo abençoa, que o céu te cubra, que o nome do Senhor seja glorificado. E ei, Esther não foi levada para a terra estranha por punição, era por propósito. Deus não pune ninguém. Deus está te levando, eu sei que no meio da dor, mas Ele está te levando para um propósito. E você vai viver o sobrenatural. Assim como Esther viveu. A Aleluia. órfã simplesinha agora foi para o lugar de rainha. Assim você também vai viver. Uma menina Amém. órfã e simplesinha agora salvou a nação inteira. O Senhor Jesus quer te usar para salvar vidas. Sejais firmes e preparada para ver a glória do Senhor se manifestar. É só para encerrar, Jeremias 29, Deus fez uma promessa para o povo quando estava na Babilônia. Deus fez uma promessa para o povo. Aí ele diz assim, ó, se você me buscar de todo o teu coração, a promessa está de pé. Eu vou tirar Uhum. você desse lugar, dessa terra babilônica, e vou levar você para a promessa. Mas é necessário que você me busque de todo o Todo teu teu coração. coração. Se você buscar de todo o teu coração, com certeza você alcançará o lugar da promessa. E o nome do Senhor Aleluia. é exaltado. Que Deus abençoe, pastora Lídia, em nome de Jesus, a sua vida. Glória a Deus, missionária. Que palavra poderosa. Mas antes de nós encerrarmos, eu quero que você ore por nós, porque eu sei que essa unção de autoridade é uma unção de sabedoria, porque assim como essa unção esteve sobre a vida tanto de Mardoqueu, mas esteve também sobre a vida de Esther. Todos os dois, nós vemos os dois agindo com sabedoria. Esther, por chamar o rei e fazer um banquete e não revelar o seu coração para o rei naquele momento. E ela fez um segundo banquete. Eu vejo uma estratégia. Assim também na vida de Mardoqueu.
Mardoqueu, numa estratégia. Não, quando a gente fala de estratégia, nós não estamos falando de uma trama, nós estamos falando de sabedoria. Esté teve uma estratégia, uma sabedoria. Fez um banquete. Depois ela, não vou falar agora. Ela fez um segundo banquete. Somente então que ela revelou a sua necessidade. O rei vai ao teu banquete. Mas é como a missionária Luciana falou: precisa haver uma entrega completa. Esté se entregou sem reservas, porque naquela situação Esté poderia ter sido exterminada. O decreto do rei já tinha sido liberado. Então eu creio, missionária, que palavra poderosa que o Senhor liberou sobre nós nessa manhã. Essa unção de sabedoria e uma unção de estratégia. Porque até hoje nós nos deparamos com opositores. E quando nós entendemos a história de Mordecai, de Mardoqueu, quando nós entendemos a história desse homem, a Bíblia diz que Amã odiava ele só por ele estar sentado. Mas sabe onde ele estava sentado? Na porta da casa do rei. O fato de Incomodar. você estar na porta da casa do rei e não se apartar da presença do rei incomoda muita gente. A Bíblia diz que ele estava assentado, ele não se levantava, ou seja, ele não fez movimento algum. E você não fez nada para essa oposição vir até você. É uma afronta do diabo, mas fique quieto. Deus está trazendo uma unção de sabedoria e de estratégia, porque vai ser o próprio rei que vai eliminar. A própria ordem do rei vai eliminar a oposição na tua vida. Então, missionária, Aleluia. ore por nós. Nós já vamos encerrar essa live que foi poderosa e tremenda. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos diante da tua presença, louvando e bendizendo o teu nome. Pai, eu apresento os teus filhos, as tuas filhas Sim, que aqui Jesus, sim, estão. Jesus, sim, Pai, Jesus. quantos deles agora precisa de um milagre? Quantas afrontas, quantos levantes, quantas Sim, Jesus. barreiras. Mas eu creio, meu Pai querido, num decreto do céu, num decreto de vitória. Então eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa dar estratégia de guerra, dar graça, dar Sim, Jesus. unção, para que possa também, Senhor, meus irmãos festejar o milagre. Toda arma forjada do inferno não vai prevalecer. Eu repreendo agora em nome de Jesus Sim, toda Jesus. enfermidade. Sim, Enfermidade Jesus. no corpo, enfermidade na alma, Sim, enfermidade Jesus. na mente. Jesus amado, em nome do Senhor, vai Vai curando agora tocando, pelo Jesus. poder do nome do Senhor Jesus. Eu te peço em nome do Senhor, fortalece esse espírito. Fortalece, Jesus querido, em nome do Senhor. Todo mal agora seja estipado, seja ele qual for. Eu Meu repreendo. Deus. Eu Em nome. profetizo, meu Pai querido, sobre essas vidas, Senhor Jesus amado, a tua graça. Que as portas, Senhor Jesus querido, se abram e que o teu nome seja glorificado. Que todo Aleluia. bloqueio, seja no mundo físico, ou seja no mundo espiritual, seja, Jesus querido, em nome do Senhor Jesus, lançado, em nome de Jesus amado no inferno. E que Sim, essa pessoa Jesus. possa ter a liberdade de Sim, avançar Jesus. na Banagassúria. Eu não sei o que Sim, prendia, Jesus. eu não sei o que paralisava, mas eu sei que hoje veio uma ordem do céu para Sim, Jesus. avançar, Sim, para Jesus. chegar ao seu milagre, o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Em Aleluia. nome do Senhor Jesus, papai querido, ajuda a minha irmã e Amém, o meu Jesus. Amém, Pai Jesus. amado, em nome do Senhor, traz a paz para dentro deste lar. Traz, A paz Jesus. que excede todo entendimento, todo espírito Traz, Senhor. maligno de confusão, de contenda, eu Sim, Jesus. repreendo. E em nome de Jesus, eu libero no Carrega, teu Jesus. nome, Jesus querido, Carrega. que a tua Todo graça espírito entra de nessa confusão casa e que seja teu nome repreendido. venha a ser Em glorificado. nome de Eu te Jesus. peço em nome de Jesus, meu Pai querido, pelo poder do teu nome, a cura, Senhor, é a Em nome libertação. de Jesus. Os nossos filhos não são para vergonha, Senhor. Os nossos filhos são, meu Pai querido, para que teu nome seja glorificado. Então venha libertar, Senhor, este menino, essa menina do Egito. E trazer, papai, em nome de Jesus, de volta para a promessa. Que todo espírito maligno de vício, meu Pai querido, Jesus seja lançado de rebeldia, de comodismo, seja lançado por terra. Levanta, Senhor, este menino, esta menina, como o Senhor levantou Samuel, enche da tua graça, enche da unção, Enche, faz enche. transbordar a tua glória sobre Jesus querido, este lá, sobre este menino, sobre esta casa, em nome do Senhor.
Jesus, restaura esse casamento. Meu Pai querido, vai lançando por terra, Senhor, todo mal. Renova essa aliança pelo poder do nome do Senhor. Visita este celeiro, Senhor. Envia a providência que a tua filha, o teu filho precisa. Pelo poder do sangue de Jesus, eu Sim, clamo, Senhor, Jesus. que as portas do inferno não vai prevalecer e que tua Não filha prevalecerá. esteja Sim, no caminho Jesus. da vitória. Assim como o Senhor tirou, Jesus querido, o povo judeu ali juntamente com Esté e Mardocai, que o Senhor tirou, o Senhor Jesus amado, ali daquela guerra, o Senhor trabalhou na vida deles, o Senhor deu livramento, o Senhor deu vitória, dá vitória para o meu irmão, para minha irmã que está aqui. Em nome de Jesus, cobre, Senhor, cada um de nós, com Jesus, com teu sangue, nos livrando de todo mal. E eu profetizo nesta manhã, em nome de Jesus, a vitória sobre estas vidas, pelo poder do sangue de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Missionária Luciana, Deus te abençoe. Obrigado por ter sido um instrumento de Deus na nossa vida. Que o Senhor Jesus te retribua, te recompense e continue te ungindo para Amém. trazer, entregar a mensagem do Senhor. Queridos, vocês que estão aqui, aproveita para seguir a pastora Luciana aqui em cima. A pastora Luciana também faz as suas lives, né, pastora? Na Termina aí, quinta-feira. fala pro pessoal aí a hora que é a sua live, pro povo estar aí também com você. Amém. Glória a Deus. Toda quinta-feira, ou seja, hoje, às Olha 22 aí. horas, tem a live Minha Família na Arca, hashtag Olha Fica aí. de Fora. Nós estamos aqui lutando e abençoando as famílias, crendo no poder de Deus sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua palavra, sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Olha aí. Imperdível, gente. Já Às aproveita, 22 já horas. segue a pastora Luciana e vai hoje, Minha Família na Arca. Hoje, Amém. mais do que nunca, missionária, é necessário nós orarmos pela nossa família. Porque as ideologias, as influências malignas, elas estão maiores, É mais verdade. profundas e mais dispersas na sociedade. Então, se nós não blindarmos os nossos, as pessoas vão chorar. Se nós não blindarmos os nossos das influências malignas em oração, blindar em oração. Você não tem como colocar seu filho numa redoma, mas blindar em oração. Os pais vão perder o coração dos filhos. Então, pai, se junta com a missionária Luciana para poder orar pela sua família. Querida, muito obrigado. Deus abençoe. Vai na Amém. Isso aqui paz. também. Amém. Deus abençoe. Fica na paz, gente. Deus abençoe. Meus irmãos, que alegria nós estarmos encerrando essa live de hoje. Que palavra tremenda. Eu quero dizer para você que chegou aí, que veio a convite, que ainda não me segue, aproveita para me seguir aqui em cima, ativa a sua, coloca no seu despertador o seu horário de você entrar na live para você não perder, porque senão você chega no finalzinho e você perde o comecinho da live. 6h57, horário aqui da Flórida, 7h57, horário de Brasília. Nós estamos de segunda a sexta aqui, convidados especiais. Semana que vem a gente também está aqui. Amanhã nós temos a nossa última live dessa semana. Eu quero dizer para você, a nossa live não fica salva aqui no Instagram. Nós estamos subindo numa playlist lá no meu canal no YouTube. Então aproveita, depois que terminar essa live, você vai no meu story, eu vou deixar o link para você poder acessar e ir direto para o meu canal. Nós temos uma playlist cheia de lives. Deus vai falar com você. Semana passada, mês passado, nós fizemos uma sequência de lives sobre a plenitude. Falamos sobre todas as áreas da nossa vida. Então, vai lá e receba de Deus essa palavra. Amanhã estamos aqui, querendo Deus. Deus te abençoe. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.